nervous. So, Ok, ele disse que está um pouquinho nervoso. yeah. Thank you for being part of my stepping into my fear. This is not what I want to do really. So, but I want to try this. Ok, ele mandou agradecer por vocês fazerem parte desse medo, porque não é confortável para ele fazer isso, mas ele está aqui para fazer, amém? Yeah, you can start. So, Oh, hold on, let me do one thing. Cadê ela? Cadê quem tá aí? Quem tá aí? Deixa eu ver. Cadê a missionária Regina? Oi, Aninha. Missionária Regina, pode orar por ele, por favor? A Tica. Vai orar pelo Bob. Hold on, she's gonna pray for okay. Tica. Tá fechado o microfone, Tica. Deixa eu... Ué, Mara, o que você tá fazendo? Ok. Amém. A paz sou para todas as gerações. Glorioso Pai eterno, estamos aqui, ó Deus, diante dessa gloriosa presença para comemorar, meu Pai, os 4 anos de girassol. Te apresento, ó Deus, a vida do Bob, meu Deus, que tu venha usar ele com toda a sabedoria, que tu venha usar ele, Senhor, da forma que tu, Senhor, colocaste a palavra no coração dele, Senhor Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, que é a palavra que ele pregar, que vai pregar através da tua unção, venha atingir os nossos corações, Pai. Usa o teu servo como tu sempre usou. Eu te peço e já te agradeço pela essa palavra que irá atingir os nossos corações. Amém. Amém. Obrigada, Tica. Chamamos. Amém. Amor, pode... You can... Cadê meus óculos? Close, por favor, fecha seu microfone. So I'm reading these scriptures and there's a few things that really did stand out for me. Ok, ele leu as escrituras e algumas palavras saltaram aos olhos dele. So Jack is going to read them and then I'll just share what I felt the Lord was giving me on this. It's 10:1. 10:30. Ok, Mateus 10:29. Matthew 10:29, 10:30, yeah. Yeah, 29, que diz: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Yeah, and the other one. I read it 10, 29, 31. Luke. Yep. Agora, Lucas 12. Mara está colocando aí para mim, por favor, no chat. Lucas 12, 22 a 23. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo, mais do que as roupas. 12, 29 e 30. Agora 29 e 30. Peraí um minutinho. O que eu fiz aqui? 29, ok. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe o que vocês precisam delas. Amém? Agora, irmão, you can start. Tenham paciência, porque eu vou traduzir, hein? Well, there's 3 things on these that really stuck to me. Is one, the question is, I guess it's not a question. Go ahead. Ok, tem 3 coisas que saltaram aos olhos dele e ele vai estar explicando agora. A questão, talvez seja uma questão, um questionamento. Is when Jesus asked in Matthew, he says that we are worth more than the sparrows. Ok, quando Jesus falou para Mateus que nós valemos mais do que os pardais. And the question Jesus has for me is, do you really believe that?
E a pergunta que o Senhor tem para ele, para nós, você realmente acredita nisso? And my answer to him was, I wish, right? Because he already knew the answer when he asked it. Ok, então ele respondeu para o Senhor, eu gostaria muito. E ele já sabe a resposta do meu coração, no caso, né? A resposta que ele daria ao Senhor. Yeah. So that's question one for me. But two, what's interesting is Jesus calls God Father. O interessante para mim é que Jesus chama Deus de Deus Pai. And I thought, why would God call himself Father? E eu pensei, por que que Deus chama a si próprio de Pai? Even though he knew we would do such a poor job representing that here. It would have so many negative images. Por quê? Porque aqui na nossa terra. Não tem sound, eu não estou ouvindo nada. Quem está falando, gente? Pelo amor de Deus. Ajuda aí, meninas. Aí, me tirou. Ok, porque aqui nesta terra nós chamamos os nossos pais terrenos. Pode repetir, amor? Can you repeat, please? I gotta interrupt. I don't know. Ok. Porque aqui nesta terra ele questionou por que que Deus se deixou intitular Deus Pai quando ele intitulou os nossos pais terrenos como pai, quando nós, muitas vezes, os pais eles não fazem bem esse papel de pai. I mean, if we look at the Bible, I guess God being Father, that's how he should have been represented. He, from the very beginning, represented himself as a father. Go ahead. Porque desde do início ele se representou como pai. É isso. Me ajuda aí se se eu me perdi. But somehow, like if I look in the Old Testament, they didn't see him as a father as much as I'm not sure how they saw him, like this being, this powerful being. It feels like they missed the part where his job, he wanted to take care of them. Ok. O que ele está dizendo é que no Velho Testamento, o povo ele via mais Deus como um Deus severo, um Deus que estava longe. É isso que o Bob está querendo dizer. Um Deus que estava longe. Na verdade, Deus queria somente relacionamento. Desde o início da criação, o que Deus quer de mim, de você, Ele quer relacionamento como pai, como filho. So when I kind of talk to God about this because I go, this is so interesting that you chose this name. You could choose any other name. You chose this one. And go ahead. Ok, porque é o que ele está questionando para Deus, por que que ele escolheu chamar ele próprio de pai, quando ele também nos dá o nome de pai, aquele nosso genitor, né? Quando o genitor terreno falha. Então, essa pergunta dele. Yeah. So his response to me was, well, what kind of father do you think I am? Two questions there. What do you think I am? And how am I showing you? What kind of father do I show you in his word? And they're not inconsistent. It all sorry, Jackie. That's Go okay, ahead. amor. Então, a pergunta que Deus fez para ele e faz para todos nós é que tipo de pai nós pensamos que Deus é, né? O que tipo de pai Yeah. ele tem sido para você? Como você o vê? So he asked, and my response was, he goes, do you think as a father that I wouldn't feed you, that I wouldn't dress you or protect you or bless you? Do you think I would be a absent father? Ok. Então, Deus pergunta para nós hoje que tipo de que tipo de pai que você realmente pensa que eu sou? Você acha que eu não vou te vestir? Você acha que eu não vou te alimentar? Vou cuidar de você? Que tipo de pai? E essa pergunta que o Senhor está fazendo para nós nesse dia. Que tipo de pai você pensa que eu sou? So, would I abandon you? Would I abuse you? Of course not. He would never do that. He's never done that. Você pensa que eu poderia abusar de você, que eu poderia te abandonar?
Nunca, porque eu não sou esse tipo de pai. Right? So Aleluia. so why do I give him those attributes? And I think it makes him sad that we see him as this rule follower God, that if we do all the right things, he's happy with us. I don't feel that's his heart at all. Ok. O que ele está dizendo é que ele não vê Deus como esse pai que, se você não fizer nada certo, tudo certo, se você for perfeito, que Deus vai deixar, por exemplo, deixar de te amar mais ou cuidar de você, porque você errou. Que Deus não é esse pai terreno, como esse Deus, como esse pai chamado pai aqui na terra, porque o pai aqui na terra é isso que o Bob está querendo dizer. O pai aqui terreno, ele pode falhar com você, ele pode ficar com raiva de você e não querer cuidar de você, porque está fazendo pirraça, não está querendo cuidar de você, porque ele é humano, mas o Deus que nós servimos é um Deus pai, ele não é só pai, ele é papai, né? Yeah. So now in the verses, Jesus is telling me that you are worth more than the sparrows. And then not to worry. And I'm sorry, I'm getting a little nervous. And It's great, amor. but You're how do doing I great. I- Take your I- time, take your time. yeah, I apologize. Take your time, you're great. So yeah, I think what's really there is he wants so desperately to see him in this way that we struggle to see with, because so many things around us give us a different picture. We just can't see him as that. He's not going to leave us or abandon us. It's just so hard for us to fathom that when things look difficult, that he will always be there and always be protecting us. It's so hard for us to get there. Or I should say me. I can only speak for me. It's so hard for me to go, you're always going to stand there for me. I don't have to worry about those things. I wish I could believe it's true. And that's, yeah, it's a lot of words. No, it's okay, amor. Great. Ok, o que ele está falando é por causa da imagem do pai terreno, e eu posso dizer isso por causa do relacionamento que ele teve com o pai dele. Ele não falou isso, mas eu estou comentando isso com vocês. O fato do relacionamento que ele teve com o pai dele, o fato que você, dependendo do pai que você teve, você começa a ver Deus não da forma do pai que ele realmente é. E às vezes é difícil para essas pessoas. Eu, por exemplo, tive um pai maravilhoso, glória a Deus. Para mim é fácil entender o Deus Pai, o Deus que cuida, o Deus que salva, o Deus que liberta. Mas para ele, o que ele está dizendo é que muitas vezes é difícil realmente acreditar isso, e Deus, e ok para Deus, você algumas vezes duvidar, né? Porque nós não somos perfeitos, porque ele entende que pelo que você passou na sua vida como filha, como filho, você pode ter uma outra visão de Deus, porque é explicado psicologicamente que aquelas pessoas que não tiveram bons pais, eles têm mais dificuldade de acreditar no Deus provedor, no Deus que vai cuidar, que vai te amar, independente daquilo que você faça. E isso que ele está falando, às vezes para ele é difícil, ele tem visto a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor, mas mesmo assim, como Israel fez, é difícil você realmente acreditar nisso às vezes. Não é, amor? Yeah, I lost track. Hum, So this is hard. It's okay. Take your time. So I guess my struggle here is seeing, it came to me the other day, which is very interesting, that all along I struggled with Jesus and God. Jesus was one thing and the Father I thought was another thing, something different. And as I'm reading the New Testament, I realized that Jesus is just modeling the Father. He's only doing what the Father sees. He's not different from the Father. He is exactly like the Father. And all the attributes that I may have thought the Father is one thing, Jesus is saying he's not any different than Jesus. And that, for some reason, just gave me some comfort that I feel like Jesus wouldn't leave me. The Father might,
Jesus would not. So, Ok, o que ele está explicando é que antigamente ele tinha uma visão de que Deus era Deus, é Pai, Jesus é Jesus, né? Até que ele conseguiu ver essa conexão que, na verdade, Jesus, o que que ele fez aqui nessa terra? Ele seguiu os passos do Senhor Deus. Ele é o reflexo de Deus Pai. Ele é o próprio amor, né? Ele é o reflexo. Ele, ele é o retrato de Deus aqui nesta terra. E aí eu vou complementar com o Jesus disse para um dos discípulos, ele falou, como podemos ver o Pai? E aí Jesus respondeu, se você vê o Pai, se você está vendo a mim, você está vendo o Pai. E é isso que o Bob está falando, que ele entendeu que Jesus só estava seguindo o modelo do Pai. E é isso que ele quer ser. Acaba de falar, ok, amor, this is really hard on me. Yeah, I know, and I have to translate it So hard. you're doing great, I think. I hope. Quem entende inglês, So- português aí, ajuda aí. So vai. here I am. Jesus is saying, the Father's like me, that you're worth it, or you're not to worry. And I'm struggling with my worth. And so his question to me, and maybe to us, is, so what do we do with that? Because I think he does understand that we're broken and there's some things going on that are keeping us to seeing him for who he really is, which is, I feel that's God's heart, for us to know him like he truly is, to see him, not what we project on him and all those things. I feel it's his heart is for us to know him. That's how I don't get to worry. But how do I get there? Ok, o que ele está dizendo é que o Senhor, ele entende quando eu e você, no meio de uma tribulação, uma tempestade, vamos dizer assim, que é isso que eu estou entendendo que ele está falando, é que você tenha dúvidas. Se o Senhor realmente vai chegar com a provisão, vai chegar com socorro, vai chegar com a porta aberta, vai chegar com aquilo que você precisa naquele momento. Mas e ele vai entender Deus, o nosso Pai, o Deus que realmente é o Deus Pai, que é que Jesus é o modelo, ele entende quando eu e você temos dúvidas, quando a gente já está esmorecendo, achando que não vai acontecer. O que aconteceu comigo? Quando eu estava esperando no Senhor, o meu marido, chegou uma hora que, para mim, ó, tanto fazia, Senhor, estou aqui, já esperei tanto, acho que não vai acontecer, mas tudo bem, Senhor, o Senhor é meu marido, só que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e Ele vai nos ajudar. E o que o Bob está falando é que, it's ok, para mim e para você, quando nós duvidamos no meio da tempestade, porque na hora ali, agora eu vou acrescentar também, porque eu acabo pregando junto, quando Pedro estava ali no meio da tempestade, we talk about Peter in the boat, when he walking I didn't the see water. Peter in the boat. I know, but I'm just explaining. Like, eu quero acrescentar isso porque eu tô traduzindo e veio isso na minha mente. É como Pedro, que naquela hora, look, they write to you. Naquela hora que Pedro ele decidiu crer no Senhor no meio daquela tempestade, ele andou sobre as águas, mas na hora que ele começou a olhar para o vento, para a tempestade, e ele tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu? Ele começou a afundar, mas Jesus repreendeu ele? Não, Jesus deu a mão a ele e falou, vamos lá, vamos voltar para o barco. Amém? Então é isso que o Bob está falando. It's ok se você tem dúvida no meio da sua tribulação, no meio da sua tempestade, na hora que o mar está revolto, it's ok. Você só porque Deus entende, né? Porque Israel passou ali no meio do mar e depois estava reclamando que não tinha o que comer. Hoje de manhã eu e o Bob estava caminhando e eu falei isso com ele, falei, como é que pode, né? Deus abre o mar vermelho. E Israel, logo depois, está reclamando que não tem o que comer. Um Deus que abre o mar vermelho não vai dar simplesmente uma comida para nós? Amém? Amor, sorry. Wow, I'm good. So anyway, so here we are struggling with trusting God, because really that's what that is for me. It's how do I trust him? And I felt like he's going, well, I just like in Malachi 3, they're having that issues with tithes and offerings, right? Malaquias 3. Yeah, you can read that. And God's saying, listen,
if you don't think I'm faithful, go ahead and test me. Ok, aqui, 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei pragas devorarem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Yeah. So I feel like God's inviting me, us, maybe everybody, I don't know, really. It's just, we're just going to do me into what areas of my life do I not trust him? And it's okay for me to admit that to him because he already knows, right? It's not like I'm hiding this thing that's not obvious to him. Ok, o que ele está dizendo é que Deus hoje fala conosco sobre trust, confiança, de confiar no Senhor. Se nós realmente confiamos no Senhor, e a nossa confiança, mesmo quando abalada, o Senhor, Ele sabe. Não adianta, a gente não precisa mentir para o Senhor, falando, não, Deus, eu confio, eu sei que o Senhor vai fazer, quando o nosso coração está temeroso, quando o nosso coração está, será mesmo? Será mesmo? Porque o inimigo vai vir com essas perguntas, né? E aí o que Bob está dizendo é, será que você e eu realmente confiamos no Senhor e nós não precisamos mentir para Ele porque Ele sabe, né? Porque Salmo 139 diz que Ele conhece o som dos nossos corações. E Ele está falando, eu quero falar de mim, porque Ele está falando dele. Ele falou que não está falando de ninguém. Ele tá comentando como Ele se sente diante de certas situações. Amém? Okay. So I think, hold on, here are my notes. Gorgeous. That's okay. Um, Sorry. so I think what he's asking me, and I'm pretty sure he's asking me, it's okay to test him. I feel in that when I read that verse, he's going, that was that, and it's okay to test him in this area. It's not like I'm saying he's unfaithful. This is really my need to know. It's not saying that you're not faithful. It's the test of me knowing that he is faithful. And the only way for me to know that is to for him to prove that he's not. And it's hard to say that because he doesn't need to prove anything, but I think he wants to prove that what I think and what I fear is not true. Ok, can I say it? Yeah. Ok, o que ele está dizendo é que muitas vezes nós, por causa da nossa não total confiança no Senhor, nós podemos colocar o Senhor à prova, pedindo, né, para que o Senhor venha nos dar, por exemplo, eu mesmo faço isso. Senhor, me dá um sinal. E o Senhor ele não precisa provar nada para nós, mas mesmo assim, ele às vezes nos prova que ele está conosco, né? Quando às vezes você mesmo pensa em algo e o Senhor envia um profeta para falar aquilo que você está pensando, aquilo que você está passando, porque ele está dizendo para você, não se preocupe, eu estou vendo, né? Não se preocupe, eu estou com você, não temas. E é isso que o Bob está falando, que tá tudo bem. O resumo disso tudo que ele está falando é que tá tudo bem. Se você, às vezes, a sua fé fica meio abalada diante das circunstâncias. O Senhor está dizendo para mim, para você, tudo bem, eu te entendo, mas eu estou contigo. Fala, amor. Okay. So what he's asking me is, how about this, Bob? And just maybe put your name in there. How about you? What parts of your life are you not surrendering to him? What parts are you afraid to give him because they're so important to you that you can't just let him have that? What areas of your life, like it could be something that's your children or your finances, relationships, anything like that, that you go, this is so valuable that I'm afraid to put it in his hands, which it seems crazy to say, but maybe it's really true. And we're like, we're going to control this. We're going to protect this. And what if God's saying, why don't you let me try that, offer that to me and see what I can do with this situation that is so important to you. Maybe it's broke your what's on your heart that's broken. I don't know. It could be your dreams, right? You failed so many times and he's going, how about we try this again? Ok, o que ele está falando para mim, para você, né, que Deus está falando conosco, aliás, nesse dia, através dele, é que
em que área da sua vida você não tem total confiança, não tem tido total confiança no Senhor? É na área financeira? É na saúde? É no seu ministério? Que área que você tem tido mais temor, que você não tem confiado totalmente no Senhor? Amém? Yeah. Acho que eu esqueci nada. So I think that's what he's offering. And maybe like I feel that's for a message for everyone. One, the only way I can know God is to let him show him to be who he really is. Não sei. Yeah. O que Deus está querendo falar para nós hoje é que a única forma de nós conhecermos o Senhor de verdade é deixar que Ele se mostre a nós na total verdade que Ele é. Yeah. That was basically it. I mean, for me, it's a trust issue. It's really a major trust issue. And what's interesting about trust for me is I may get a win today and tomorrow I'm back to no trust. I don't understand that part of me, but it's such a interesting battle. But I do know this for myself is the more I lay my life down in his hands, I'm finding that he's more and more faithful. That's all I know is that he does come through. I just need to be able to release that to him. And that's all I have to say. Ok. O que ele está dizendo é que a parte de confiar no Senhor, para ele, às vezes é difícil. Hoje ele confia muito. Às vezes a nossa fé fica abalada. É isso que ele quer dizer. Que às vezes nossa fé hoje está aqui, depois outro dia está ali. Hoje você está com muita fé. Hoje ele está com muita fé. Aí amanhã já está assim, será? Será mesmo? Será que é isso mesmo? Mas a única maneira que ele encontra, que o Bob encontra, e ele fala para mim e para você, que ele acredita que nós possamos fortalecer nossa fé em Deus, é entregar tudo nas mãos dele. Entregar nossa vida, entregar nossos problemas, tudo aquilo que tem estado na tua vida, que tem te tirado da sua paz, né? Daquela tormenta, daquele vale que você está passando, seja lá o que for, do seu Golias, do seu gigante, aquilo que está tentando te parar, aquilo que está tentando tirar a sua fé, tudo isso, o que ele quis dizer é que a única maneira que ele encontra solução é quando ele deixa tudo nas mãos do Senhor, do Pai. Amém? You want to say something else? Yeah, thank you for letting me be on here. That's it. Ok, ele acabou de falar que agradecer por ele ter podido trazer esta palavra e vocês o ter escutado, né? Nós agradecemos. Eu espero que eu tenha feito um bom trabalho. Para as meninas que falam inglês aí, me ajuda aí. Eu espero que eu tenha feito um bom trabalho de tradutora, porque eu queria que outra pessoa traduzisse. Ele falou, não, você vai estar do meu lado, fico mais confortável. Então, que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Eu estou muito feliz, porque é muito bom. Vale a pena esperar em Deus, viu, meninas que são solteiras? Vale a pena esperar em Deus por um homem de Deus na sua vida, né? Um homem que você pode conversar sobre a palavra, orar junto. Isso é muito bom. Amém? Louvado seja o Jaque, Senhor. Amém. Jaque. Yeah.